eu sou a Gabi Zaniolo, sócia da Agile People Solutions, uma consultoria especializada em recrutamento e desenvolvimento de profissionais para empresas no Brasil inteiro. E esse é o nosso Agile Talks, o videocast da Agile, que pretende ser uma plataforma para compartilhar conteúdo, experiências, insights e principalmente inspiração para todos nós, a partir das trajetórias e da vida das pessoas especiais que a gente convida para baterem esse papo comigo. E hoje a nossa convidada é a Lu Piva, Luciana Piva, que eu tive a sorte de conhecer aqui no Grupo Propósito, quando ela foi responsável pelo desenvolvimento da nossa empresa mais recente, que é uma empresa de tecnologia, que desenvolve uma plataforma digital para gestão de RH. E a Lu foi uma das responsáveis por colocar esse projeto em pé e que agora está crescendo e frutificando. Lu, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar meu convite. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito de te conhecer um pouco da tua história e de ouvir nossa conversa. Legal, obrigada, Gabi. Eu que agradeço também pelo convite, né? É sempre muito bom a gente manter esse contato, né? Foi um tempo muito bacana que a gente viveu juntos aí. Continuo torcendo por todos os sucessos do Grupo Pro, então conte sempre comigo, tá? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que bom. E eu pensando aqui em como te apresentar, pensei em te definir em uma única palavra como uma mulher surpreendente, né? Porque você realmente tem tantas faces, tantos papéis, tantos interesses, tantos conhecimentos, que realmente a gente fica muito surpreso quando começa a te conhecer um pouquinho mais. E aí, por isso, eu gostaria de te pedir para começar a nossa conversa contando um pouco da tua história, contando um pouco de quem é a Lu Piva, o que você gosta de fazer, o que você realizou na tua vida que você acredita que te define, como que você gostaria de se apresentar para as pessoas, como que você gosta de se descrever. Tá bom. Obrigada pela palavra, fiquei bem feliz aqui, né, com ela, assim, e a gente fica até um pouquinho envergonhada, assim, né, mas eu sei que teu jeito de falar comigo é sempre genuíno e fico feliz de ouvir, tá? Quem sou eu, gente? Eu sou a mãe da Mariana, né, a avó da Eleonora e da Verena, sou a esposa do Zico, eu sou uma paranaense, que veio do interior para estudar em Curitiba e ficou, né? E sou uma profissional, hoje uma profissional de recursos humanos, né? Acho que uma trajetória aí, depois a gente fala um pouquinho, né, que iniciou mais na área tecnológica, mas sou uma profissional de RH, aí com 27, 28 anos, quase 30 anos aí de carreira, e muito feliz também de chegar nesse momento da minha vida, né? Então, assim, quem é a Lu Piva também hoje é uma mulher de 50 anos experimentando essa nova fase da vida profissional e contexto de vida mesmo, de ciclo, de jornada. Então, também feliz de estar vivendo um momento nessa fase. Ai, que lindo! Eu sabia da sua primeira neta, mas não sabia que você já tinha uma segunda neta, duas meninas, né? Meu império feminino, Gabi. Que delícia! Parabéns, Lu. Obrigada, eu estou muito feliz nessa fase da vida. Um dos temas até que a gente comentou que possivelmente poderíamos falar é do etarismo, né? Então eu tenho muito orgulho de poder dizer que estou nesse momento da jornada, já tendo duas netas e o quanto isso me transforma a cada dia, né? Então estou bem feliz. Obrigada também de novo pelos elogios. Está aquecendo meu coração aqui essa entrevista. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso também. Você, na verdade, a tua formação, a tua graduação, de certa forma, já mostrava quem você era, né? Já foi uma escolha disruptiva fazer, né, cursar a graduação em informática na época, né? Hoje seria um curso de tecnologia, mas enfim, na época o nome era Graduação em Informática pela Universidade Federal do Paraná. E aí eu queria que você contasse um pouco dessa escolha, assim, como que isso aconteceu, como que você começou a se conectar com esse interesse pela tecnologia. Sim, é uma ciência exata, na verdade, né? Ciência da computação. E por que eu me conectei com ela? Porque eu sempre gostei de matemática. Eu era uma aluna que ia muito bem em matemática, não tinha muita clareza do que eu queria fazer. Eu tinha que cursar uma federal, né? Então vim para Curitiba para poder estudar para passar na federal, que era o nosso desafio na época, meu e da minha família, né? Para eu poder continuar estudando.
E dentre os cursos de exatas, eu fui ver o que tinha, e eu falei, não, achei legal esse negócio aqui de computador, mas nunca tinha ligado o computador. Então, para mim foi uma descoberta o mundo da tech, onde eu me identifiquei muito durante um primeiro momento, né, com a parte de desenvolvimento, de programação, e por outro lado começou a abrir um mundo muito diferente, lá na época, no começo dos anos 90, com a empresa Júnior, que estava sendo um movimento que estava sendo trazido para o Brasil, que nasceu na França nos anos 80, veio para o Brasil naquele momento, e lá eu comecei a despertar também para o mundo mais amplo, o mundo da gestão. Então, foi esse o caminho. Então, hoje até acho legal, né, o período que eu estava aqui no Grupo Pro, né, com a Pro, podendo trocar com os meninos ali de tecnologia, os sprints, né, semanais, o que eles estavam desenvolvendo, aquilo me reconectava com esse momento que eu vivi lá no começo da minha trajetória profissional, mas que logo depois foi caminhando por esse mundo mais amplo aí da gestão. Era esse o próximo ponto, justamente. Você atuou no início da tua carreira em uma empresa de tecnologia e, na sequência, já migrou para a área de gestão de pessoas. E aí você fez jornadas por empresas em diferentes setores, como o setor da saúde e também o setor de infraestrutura, né, de construção, enfim. E iniciou um ciclo grande no Grupo Boticário, né, onde você ficou por aproximadamente 7 anos, e aí depois você sai, tem outras vivências, inclusive essa vivência aqui conosco na Pro, e de repente retorna ao grupo. E aí eu queria entender de que forma se deu essa jornada. Primeiro, essa não diria uma transição, mas esse interesse, essa aproximação com a área de gestão de pessoas, essa proximidade ou esse mergulho que você resolveu fazer, de certa forma, dando uma guinada no que você talvez imaginasse que seria a tua carreira, uma vez que você tinha cursado ciência da computação, né? Como que aconteceu isso? Se a gente olha para trás e vê como as coisas acontecem, né? E na verdade, eu acredito muito que quando a gente coloca o coração naquilo que a gente faz as coisas porque a gente acredita, o mundo vai abrindo, o universo vai trazendo os caminhos para você. Então, de verdade, eu nunca tinha imaginado esse caminho. Mas ele foi acontecendo porque... E uma das coisas que eu sempre falei para minha filha e falo para os profissionais, né? Se mantém em movimento. Abra frentes, se coloque em movimento. E o universo vai, então, te devolvendo e trazendo possibilidades às quais você vai se conectando e aí construindo. A minha migração para a área de gestão e pessoas aconteceu primeiro por esse despertar que me deu dentro da faculdade da Universidade Federal do Paraná ao ingressar na empresa Júnior de informática. E lá, num primeiro momento, houve lá uma escolha, né, de quem da chapa que iria ser a direção, a segunda onda de direção, e eu entrei, quando eu vi, eu era diretora de desenvolvimento humano, não sabia nem o que era isso, mas naquele momento começou a despertar o meu interesse. Depois disso, eu me envolvi também com os movimentos de qualidade, né, a década de 90 foi o movimento logo seguinte, de 80, a qualidade total, então era muito falado em ISO 9000 para software. Eu comecei a me envolver com qualidade de software, comecei a entrar no campo da gestão, aí me ampliei um pouco mais em gestão, e ao longo do trabalho com gestão, você acaba entrando em temas de desenvolvimento de pessoas, em temas de cultura, né, como é que você organiza, né, o design organizacional daquela empresa, e isso foi me abrindo o caminho para o RH, e aí eu lembro bem que eu estava na primeira empresa de tecnologia, eu comia pelas beiradas esse tema, mas já na empresa de saúde, eu entrei para a parte de gestão. Logo no segundo ano, eu recebi o RH todo de presente, né? O meu chefe na época também falava isso, você está comendo o RH pelas beiradas, assuma tudo. E foi aí, então, que eu, de fato, assumi e me vi como uma profissional de recursos humanos. Que interessante. Acho que realmente esse teu ensinamento aí, dos capítulos do teu legado, que você acabou de comentar, que reforça com a tua filha, enfim, essa curiosidade. Eu acho que o teu olho faísca, literalmente, né? Quando você tá perto da Luciana, escuta ela falar de algum tema que ela gosta, que ela tem interesse, o olho dela faísca realmente. E acho que essa tua curiosidade mesmo, a abertura para coisas novas, não só a curiosidade, mas acho que essa vontade de viver uma vida
intensa, diferente, diversa, né? Não tão igual, não tão monótona, né? Faz com que você vai se movimentando para onde o teu coração te chama também, né? Sim. E aí, nesse sentido, né? Como que foi essa tua jornada de ida e volta ao Grupo Boticário, para a gente entrar um pouco mais na tua realidade atual e falar um pouco mais sobre as tuas experiências de hoje? Tá bom, que bom. Eu tinha já, né, depois da minha formação, né, que a gente falou aqui, depois eu tive que buscar outros desenvolvimentos, né? Fiz uma pós-graduação na FAI Business School, que eu, inclusive, hoje tenho a honra de poder ministrar algumas disciplinas, né, a convite. Depois eu fiz um MBA na FGV, em Team Management, e ainda em 2008 eu concluí um mestrado acadêmico em administração. Então, eu tinha aberto aí algumas possibilidades. Eu também já tinha começado a dar aula além da empresa de saúde que eu trabalhava. E aí, então, eu já tinha uma formação mais sólida também. Isso eu quero reforçar, que eu acho que é muito relevante. A gente pode fazer as migrações de carreira, mas sempre buscar o conhecimento é muito relevante para aquilo que a gente almeja, né, continuar construindo. E aí surgiu a oportunidade de ir para o Grupo Boticário pela primeira vez, em 2012, foi para assumir como head de RH, uma gerência sênior de RH da unidade de varejo do grupo, que estava em expansão, que estava se reestruturando, e lá eu fiquei, então, por 4 anos nessa primeira etapa, de 2012 a 2016, fazendo todo um movimento aí de crescimento dessa plataforma do varejo do grupo, que a gente chama, talvez algumas pessoas conheçam como Aero. E após esses 4 anos, esse primeiro ciclo, eu fui convidada para assumir uma outra cadeira dentro do GB, de operações de RH, aí sim, como business partner da área de operações, né, hoje uma vice-presidência de operações, mas também com as áreas mais, eu era RH para operações e operações de RH, era uma cadeira meio mista, porque eu também tinha as áreas justamente de serviços, de RH, de saúde, de relações trabalhistas e sindicais e de atuação dos RHs nas plantas. E foram 3 anos lá. Eu estava fechando um ciclo de 7 anos dentro do GB, com algumas buscas internas. Foi quando eu optei por sair do GB, e como eu recomendo que todo mundo sempre faça, né, que a gente possa fazer um encerramento de ciclo confortável para todo mundo, né, para a companhia que te foi né, te abriu as portas e te permitiu fazer um trabalho durante o tempo que você ficou lá, mas também conciliando com os teus próprios interesses. E eu saí para, então, ficar 3 anos fora na construtora e depois na CESB Engenharia e depois aí com vocês no Grupo Pro. E estava super bem na minha carreira mais empreendedora, achando, né, que estava... E de verdade, eu acho que foi um período muito feliz, onde eu me redescobri. Essa história de que a gente tem várias carreiras ao longo da vida, é bem isso, é o que eu pude experimentar, né? Também aí no Grupo Pro, atuando como comercial, atuando como gestora aí, e fazendo sprints com tecnologia, né? Me vi num outro contexto. E estava tudo bem, como eu estava dizendo. E aí surgiu o convite para voltar ao GB, dentro de uma nova configuração que o RH, né, que a vice-presidência de gente estava tomando. E o meu amor pelo GB é enorme, e saí de lá amando a companhia, não foi por isso, foi por uma decisão no contexto de vida. Então fez sentido voltar para esse novo sprint executivo, que é o que eu estou fazendo há quase 2 anos no meu retorno. E eu voltei justamente para uma cadeira mais técnica da área de RH, que é uma cadeira, né, de compensação, né, e planejamento do trabalho, né, que envolve remuneração, benefícios, relações trabalhistas e sindicais, planejamento de pessoas e serviços, né, serviços e experiência do colaborador. Então, é isso, eu voltei e estou aqui nesse novo sprint como executiva, numa outra maneira agora, trabalhando aqui mais focada nessas áreas, construindo o RH do futuro do GB. Ah, que bacana. Acho que, enfim, a gente poderia explorar muito do que você exerce hoje no seu papel, sem querer abrir informações sigilosas aí do grupo, mas até antes da gente afunilar o assunto, eu queria que você me contasse, porque eu conheço o teu estilo, um pouco do teu estilo de vida, um pouco das tuas preferências, um pouco dos teus hábitos, até
quando a gente se encontrava mais vezes, né? E aí agora, nesse teu novo papel, uma outra dinâmica, um outro momento de trabalho, talvez não 100% remoto. Você continua morando em São Luís do Purunã, continua morando na chácara, vem a Curitiba e volta todos os dias. Conta um pouquinho dessa experiência aí, dessa opção, dessa escolha. Sim. Acho que primeiro, eu estou morando na chácara ainda, essa é uma opção de vida minha e do meu marido, né? Já era aos finais de semana, onde a gente construía aqui o nosso espaço de paz, né? Nosso universo paralelo, né? A gente brincava. Mas antes da pandemia, tinha esse olhar mais do presencial, necessidade de ir e voltar, né? Então a gente vinha só aos finais de semana. Se é que houve uma coisa boa na pandemia, foi isso, né, que mudou um pouco o entendimento das corporações sobre o trabalho presencial, acelerou o entendimento, que já havia essa faísca, né, já havia esse movimento. Acho que a pandemia foi uma tragédia, né, eu tive muitas perdas próximas de mim, então é muito ruim, mas houve esse ponto positivo de evolução. Então, e de fato, desde que começou a pandemia, eu vim morar aqui. No primeiro momento, o que vai acontecer, ninguém sabia, e depois fazendo a opção efetiva de morarmos aqui, e ainda na consultora um processo de ir e vir, ou até mesmo no Grupo Pro, mas hoje no Grupo Boticário a gente tem esse modelo de trabalho para o administrativo que é o remoto, né? A gente não fala 100% remoto porque a gente tem muita atividade presencial, mas a gente se encontra com um objetivo. Então, eu viajo para as unidades, viajo para algum evento. A semana que vem estarei a semana inteira em Curitiba para um encontro da nossa vice-presidência, então estarei presencialmente lá. Mas o dia a dia do trabalho, eu toco daqui da chácara. Eu tenho minha contingência, três internets, um gerador, um no-break, enfim, para poder ficar aqui. Isso, para mim, é muito relevante. Isso tem muito valor nesse momento da minha trajetória pessoal e profissional, que é onde eu tenho paz, onde eu não me vejo mais morando. Adoro ir para ambientes urbanos, passar um tempo, né, viajo e tal, mas o meu canto da paz é aqui. Para o meu dia a dia, é aqui que eu quero ficar. Então, sim, sou eu a mesma pessoa. Que dizem que a gente sai do mato, mas o mato não sai da gente. Eu sou essa. Meu marido também é do interior, então temos a mesma pegada, essa mesma afinidade. Então, essa é a nossa opção de vida. Te perguntei isso, fiz questão de fazer com que você contasse isso, porque eu acho que demonstra muito a sua autenticidade, a sua coragem, porque não é fácil assumir essa escolha e, dentro de uma grande corporação, em algum momento ter que negociar, né, algo para que essa escolha fosse viável. Hoje, de uma maneira mais tranquila, pelo trabalho híbrido e remoto ser muito mais normal, mais aceito, né, mais celebrado até de certa forma, mas eu tenho certeza que não foi uma escolha tão fácil e nem assumir essa escolha foi tão simples, o que demonstra realmente a tua coragem e a tua capacidade de não só viver a vida que você quer viver, mas também influenciar as pessoas em função disso, né? Influenciar as pessoas para que cada um consiga realmente exercer aquilo que né? Realmente viver os seus papéis de maneira autêntica, de maneira real, de maneira concreta, né? E não, às vezes, buscando mimetizar algo que considera que seja o ideal, aceito, ou que aquela empresa determina que é um modelo, que é um estereótipo, que é algo a ser seguido, ou, enfim, qualquer outra necessidade que não as suas próprias, né? Então, boa. Que bacana que você continua por aí. Eu também gosto bastante de mato. Você também, né? Gabi, eu lembrei de uma frase aqui, uma poesia, posso dizer rapidinho? Óbvio. Assim, ó, que uma vez eu ouvi, eu achei tão importante, não sei de quem dizia assim, onde não puderes amar, não te demores. E acho que a primeira pessoa que a gente tem que amar é a si mesma, né? Então, a gente poder ser a gente mesmo. Para mim, esse é um grande valor que dificilmente, depois que você entende e conquista isso, dificilmente alguém tira de você. Você pode ter sabedoria para enfrentar alguns momentos e entender que em alguns contextos você tem que ter um tipo diferenciado de comportamento, mas não deixar de ser quem você é.
E eu acho que isso as novas gerações têm trazido muito para a gente, né? De verdade, assim, eu acho que a gente tem que entender que é por aí mesmo que o mundo deve caminhar. Deixa eu ser quem eu sou, dá licença que eu quero, e eu vou contribuir da melhor maneira que eu posso ser. Então, fico feliz também de você ver dessa maneira, que eu possa estar também trazendo essa realidade para outras pessoas que sonham fazer coisas diferentes, né? É possível, né? É claro, tem que ter dose de coragem, pé no chão, né? Para fazer as coisas acontecerem. Muito bom. Então, pegando essa carona, novas gerações, etarismo, e aí você como sendo uma influenciadora, né, uma gestora, influenciadora de decisões e tudo mais, o que você considera uma base ou bases de uma gestão moderna de pessoas, de uma gestão atual, de uma gestão para esse mundo, para esse momento, de uma gestão de pessoas realmente relevante que faz a diferença para a empresa através da diferença que faz para as pessoas? Tá, boa. Nossa, essa pergunta é bem ampla, pensei em várias coisas enquanto você estava falando. Deixa eu falar primeiro de etarismo, que eu acho que é bem relevante, e esse tema se conecta com outros temas de uma gestão moderna, né? Assim, a gente tem a condição de você pré-julgar pessoas porque é muito jovem, porque não tem maturidade, porque não tem experiência, ou porque tem mais idade, porque não tem energia, porque não tem mais conexão com a tecnologia, né? Esses estereótipos que a sociedade acaba trazendo, né? Ou que né, idade é limite para alguma coisa, né? Esse é uma das coisas que a gente precisa combater muito, realmente, até porque a sociedade evoluiu demais nesse sentido, e eu vejo que muitas vezes as companhias e os gestores não estão caminhando no mesmo lugar. Então, por exemplo, essa questão da sociedade negar o envelhecimento, né, é um comportamento que a gente vê de todas as formas, né? Por outro lado, só o que sabemos é que vamos envelhecer, vamos viver mais, que bom, né? Então, se tudo der certo, esse vai ser o caminho, né? Exato, né? Então, qual é o problema? Não há problema nenhum. Agradeçamos, estamos envelhecendo. E o que isso de fato traz, né? Então, nós vamos ter pessoas trabalhando mais tempo. O mercado de trabalho tem que mudar em função disso também, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que você trouxe do etarismo, eu queria trazer sobre isso. O quanto que a gente, como líder, a gente tem que influenciar a mudança de comportamento dentro das companhias, dentro dos times, dentro dos grupos sociais, para entender esse movimento do etarismo e de outras questões de diversidade e inclusão, que acho que o pensamento da sociedade evoluiu muito, né? Outros pontos que eu considero de uma gestão moderna, que é liderar na complexidade que a gente tem hoje, e liderar na incerteza, e eu acho que isso assim tem sido falado, repetido, parece até clichê, né? Mas é real. Nós estamos vivendo um mundo de uma transformação exponencial provocada pela tecnologia, a tecnologia não só digital, mas a tecnologia em todas as outras áreas da ciência, na medicina, na agricultura, né? E tantas outras, né? Que a gente não tem clareza exatamente do que vai ser daqui 10 anos. A gente tem aí muitos estudos, muitas possibilidades de entender, mas como é que eu lido isso? Como é que eu lido com isso, né? Como é que eu lido com a ambiguidade da gente estar buscando a evolução da humanidade e estarmos com duas grandes guerras ocorrendo nesse mesmo momento, né? Então, como é que eu, como um líder, consigo ter a sensibilidade para entender o contexto que eu estou hoje, conectar o desejo das pessoas, os sonhos das pessoas, com a realização e a entrega de resultados da companhia? E isso cada vez mais exige, no meu ponto de vista, que a gente se torne cada vez mais humano, mais genuíno, mais transparente na nossa comunicação, na conexão genuína com as pessoas, né? A gente tem que dar feedback cada vez mais rápido para as pessoas, porque o mundo e a nova economia é baseada em feedback. As coisas precisam girar muito rápido. Então, como é que eu dou feedbacks de forma assertiva, pensando na pessoa, pensando na evolução dela? A gente tem que trabalhar muito feed forward, né? Mas tanto faz desde que você entenda o objetivo, que é para a pessoa evoluir, né? Então, como é que o líder consegue, para que eu de fato possa desenvolver pessoas, estar conectado com ele, que ele possa saber que você está buscando dele o melhor dele, né? Então, acho que muitos líderes falham porque acham que liderar é instrumental, é bagagem de ferramentas. Claro que tem que ter, você tem que saber
como agir em determinados momentos, mas falham no sentido de entender e construir uma liderança genuína a partir de si mesmo, de dentro para fora. E o ponto de partida é o que a gente falava no início. As pessoas facilmente reconhecem quando alguém está sendo verdadeiro, honesto consigo mesmo e com os outros, né? Então, perfeito. Você identifica hoje, e a gente fala muito hoje, a sociedade tem falado, né? Tem vídeos no TikTok ironizando pessoas manipuladoras, ironizando pessoas com uma linguagem puramente adaptada ao mundo corporativo. Você já deve ter visto também pessoas falando sobre, eu nem sei se tecnicamente existe, mas a agressividade passiva. Eu prefiro falar sobre linguagem violenta, né? Que a gente tem né? Putz, o livro é de 1990, se não me engano, né? Sobre comunicação não violenta. Olhando, né? A gente tem falado muito sobre a comunicação positiva, sobre a psicologia positiva, olhar com otimismo para as coisas, construir a partir do positivo e não do negativo, né? Mas você continua vendo que essas coisas de fato acontecem na realidade, né? Então, essas coisas tendem, assim como as marcas, né? O marketing mudou, né? O marketing mudou. Você é uma pessoa de marketing, né? A forma que a gente fazia propaganda no passado também não é mais a mesma agora. Hoje as pessoas querem conexão, querem entender o que acontece para dentro das companhias, né? É a mesma coisa com a liderança. Essa busca pelo genuíno, pelo verdadeiro, é um comportamento que não dá para negar mais, né? Da sociedade. Agora, a gente vive ambíguo. Ao mesmo tempo que a gente busca isso, a gente tem isso acontecendo. Ao mesmo tempo que a gente busca a evolução e a paz, a evolução de temas de diversidade e inclusão, a gente tem guerra e povos brigando entre si, né? Então, é esse mundo ambíguo que a gente vive e manter o discernimento não é fácil. O que você consegue compartilhar de aprendizados, de práticas que certamente vocês utilizam, né? Você criou e tudo mais, para incentivar ou intensificar, catalisar esse avanço cultural, catalisar esse avanço de consciência, de posicionamento, de atitude, de forma de se relacionar, de forma de gerir a partir dessa nova forma de se relacionar, mesmo sabendo que, claro, o ideal talvez nunca seja alcançado, até por isso que ele é um ideal, né? Mas o que fazer para manter esse movimento ascendente em termos de uma cultura mais evoluída dentro das organizações? Boa. Antes de levar para as organizações, falando ainda do contexto humano, eu acho que a gente muda comportamentos e muda uma realidade a partir da consciência sobre as coisas, né? Então, quando a gente faz algo, mas ninguém te conta que o que você faz não é agradável, você continua repetindo até um belo dia que você entende que o que você faz não é agradável e, portanto, você tem consciência. Aí cabe a você mudar ou não, né? Se você quer ou não mudar, né? Sim. Nas organizações, o que eu vejo, primeiro, acho que aqui a gente tem, e é sempre aqui, para mim, um papel muito relevante de uma área de recursos humanos, conduzir a evolução das pessoas, conduzir a evolução organizacional, e dela faz parte a cultura, já falando sobre isso, já falo na sequência sobre isso, dela faz parte a evolução dos líderes para liderar novos contextos e novos desafios, e delas faz parte também a atuação no desenvolvimento e capacitação do coletivo e do individual, né? Então, acho que aqui o RH tem esse papel preponderante. Por que eu falei da cultura, né? Porque também esses elementos que a gente está trazendo aqui de evolução, de pensamento, né, para se conectar com o mundo, tem que, de fato, ser um interesse genuíno daquela organização, né? Então, várias pessoas, quando eu faço palestra, conversa e tal, falam, mas como implementar e tal, se o dono não quer? Puta, se o dono não quer, de verdade, né, você vai fazer teu melhor, você vai mostrar, você vai influenciar, mas a empresa precisa querer. Graças a Deus, faço parte de uma organização que há muitos anos tem um olhar muito transformador para a sociedade, com um espaço muito grande para que a gente tenha esses temas na pauta,
dá espaço para que a gente construa, para que a gente traga à mesa, e tem valores muito sólidos de cuidado com o ser humano, por exemplo, tá? Então, eu acho que aqui o que a gente tem feito enquanto time de gente dentro do Grupo Boticário é, sim, assumir um papel mais protagonista também na evolução cultural, na evolução dos valores que a gente quer transmitir para as próximas gerações da companhia, que acabou de fazer 47 anos. Então, como é que a gente perpetua isso dentro da companhia e evolui na medida em que a sociedade também evolui? A gente acabou de falar essa semana sobre um tema, o nosso VP trouxe assim, vamos colocar a palavra que contemporaneidade, né? Então, como é que a gente mantém a cultura contemporânea, né? Ou seja, adequada a cada momento do nosso tempo, né? De novo, sobre verdade, né? Sobre a coerência entre o que se pensa, o que se fala, o que se faz, e aí isso vale tanto para cada um de nós, cada pessoa, quanto para uma organização, né? Para uma empresa, porque afinal de contas as empresas nada mais são do que a reunião de algumas pessoas que querem realizar alguma coisa em comum, né? Super interessante. E aí você falou que o ponto de partida é o se conhecer. O que você considera que foi ou que seja importante na tua vida, na tua história, com o que você se conectou, o que você conheceu, o que você praticou, que contribuiu com a tua evolução pessoal, com o aumento do teu autoconhecimento e com a tua transformação, né? Porque, obviamente, a gente vive em transformação querendo ou não querendo, né? Aí, quando você está no comando dessa transformação, certamente o caminho fica talvez não tão fácil, mas menos difícil e mais prazeroso. E o que você fez para estar no comando da transformação que você quis fazer para você mesma? Boa. Que show de pergunta. Deixa eu pensar um pouquinho. Mas eu acho que assim, o primeiro ponto é abrindo tempo para mim mesma, né? E esse tempo para mim mesma começou numa ruptura, né, ao término do meu primeiro casamento, em que eu me olhei e falei, mas quem sou eu mesmo? E eu entrei, e aí, assim, abri um tempo para mim mesma. Na época, busquei ajuda de uma terapia, que eu fiquei, né, fiz por 13 anos. Então, assim, ali foi um tempo muito importante para mim. Então, algumas pessoas se encontram na terapia. Eu poderia dizer para todo mundo, faça terapia, né? Porque é um espaço que você cria, um tempo que você cria para você mesmo se reconstruir, para você se reorganizar, né? Então, a partir desse entendimento, daquele momento, eu nunca mais deixei de ter tempo para mim mesmo, com processos de coaching, processos de mentoria, terapia, consulta médica, livros, eu comigo mesma. Eu sou uma pessoa que gosta de escrever muito, eu escrevo coisas para mim mesma. Eu escrevo... Você escreve o quê? Diário? Como é que você escreve? O que você faz? Conta um pouco mais. Não é diário. Eu escrevo cartas para mim mesma, eu escrevo contos daquilo que eu estou vivendo naquele momento. Eu escrevo... Eu tenho... agora você vai rir, né? Mas em 99 eu fiz minha primeira pós-graduação, quando eu entrei, né? Fui estudar administração e eu vi planejamento estratégico. Eu fiz o meu primeiro planejamento estratégico de vida. Claro que não... Mas foi um tempo onde eu pensei, o que eu quero fazer da minha vida? O que eu quero né, construir? O que eu acredito? Né? E foi onde eu escrevi pela primeira vez o que hoje a gente chama de propósito pessoal. Na época eu chamei de missão, né? Que eu cheguei a escrever a minha, né? Então, escrever para me comprometer comigo mesmo. Acho que isso que eu quero te dizer, mais do que o diário, mas para me comprometer comigo mesmo. E esses momentos de parada que eu faço até hoje. Então, num determinado momento, eu tive um tempo de 6, 7 meses de sabático. Eu estava num período em que eu já podia, eu me dei esse tempo. Isso me fez uma diferença muito grande. Claro que não é qualquer um que pode, você pode, e eu tive que me preparar para isso, né? Mas acordar de manhã e não ter um checklist, to-do list, o que eu tenho que fazer? E você se perguntar o que eu quero fazer, na ocasião, minha filha já criada, casada, ainda não tinha a Eleonora, que é a primeira neta, ou seja, meu marido com a vida dele, construindo as coisas, e eu perguntando o que eu quero fazer. E foi aí que eu fui buscar algumas outras coisas, né? Fiz o curso de antroposofia, uma formação muito interessante também. Então, assim, falei de vários exemplos aqui, mas eu acho que a resposta principal é tempo para si mesma, para você estar consigo mesmo e se comprometer consigo mesmo.
Maravilhoso. Fala um pouco sobre antroposofia, explica pra gente um pouco dessa ciência. Tá. Essa ciência, né, que é o entendimento mais das relações humanas, né, dos arquétipos humanos, né, essas construções coletivas, né, eu não sou psicóloga, então os psicólogos que estão me ouvindo aqui, que estão nos ouvindo, que me perdoem, eu tenho só o senso comum, mas ele trabalhou muito com esses arquétipos das relações humanas, e o curso que eu fiz não foi uma formação, foi extensa, né, durante um ano, assim, em vários encontros, mas eu não tenho toda a especialidade, mas eu estudei vários arquétipos, né, entre eles, para citar e conectar com a pergunta anterior, o dos setênios da vida, né. Então, assim, se conecta com filosofias, de outras culturas, enfim. Mas ele tem esse arquétipo, né, que a cada 7 anos, mais ou menos, você muda o foco da tua vida. E esse foi um dos que mais me chamaram a atenção, porque eu, de verdade, hoje eu estou num arquétipo que é o de libertar o sentir, né? Eu já passei por libertar o pensar, e antes disso eu desci do cavalo, né? Que é quando você está guerreando, quando você está buscando as conquistas, que você está, né, ali pelos 35 até os 40. Os 40 e poucos começa a sua crise, a primeira grande crise existencial. Então, ao me identificar com arquétipos já existentes, né, eu pude também me realimentar. Mas falando ainda mais sobre a antroposofia, saindo do contexto de mim, como é que essa formação me levou a como é que esses arquétipos e as relações humanas podem ser vistas dentro dos ambientes corporativos. Então, como é que a gente traduz, né, vários arquétipos de tomada de decisão, de tipos de personalidade, de formas de pensar e de reagir e de sentir dentro das organizações, né? Um exemplo, né, da conexão do pensar, do sentir e do querer, né? Como é que isso se manifesta dentro das organizações? Então, é um estudo bem, bem relevante, recomendo, tanto para autoconhecimento como para melhorar a sua capacidade de liderar pessoas. Incrível, super interessante. Eu me conectei um pouquinho, acho que eu te contei, né, que a minha filha estudou numa escola Waldorf, e a pedagogia Waldorf é oriunda da antroposofia, a base da pedagogia Waldorf é a antroposofia. Então tive a oportunidade de me conectar um pouco com isso, e também me interessei muito, e também aplico em algumas áreas da vida ainda, mas acho que é um tema que ainda está na minha to-do list para estudar ainda mais para frente. Lu, falando, né, enfim, tudo se conecta. Quando a gente fala a palavra avó, né, fecha os olhos e fale avó para você mesma. Muitas coisas vão surgir, mas, de forma geral, as imagens, as emoções, as sensações que vêm à nossa cabeça são algo como amor, carinho, cuidado, acolhimento, paciência, presença e tempo, né? E você, como uma avó em 2024, totalmente uma avó disruptiva, né? Uma avó dos novos tempos, uma nova avó. Você enxerga que no teu trabalho, na maneira como você gerencia as pessoas que estão contigo, na maneira como você se relaciona com as pessoas que estão contigo, essas qualidades da avó estão presentes? Que bacana, não tinha pensado sobre isso, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Primeiro, assim, que eu quero dizer, quando você começou a contar sobre o que é uma avó, me conectando comigo mesma, eu não tive contato com meus avós, então eu estou sendo avó sem ter... Meus avós eram bem mais velhos, eles faleceram logo no começo, na minha primeira infância, tá? Então não tive muito contato com eles, né? Então não tive essas palavras que você descreveu aqui próximas, tá? Com o contexto familiar que eu tive. E hoje, primeiro de tudo, acho que para responder para você, antes de ser avó, acho que a maturidade traz para a gente, maturidade, o ciclo de vida dos setênios que eu falei, traz para a gente um outro olhar mesmo. Por isso que eu acredito muito na diversidade, você ter gerações diferentes no teu ambiente de trabalho, quanto isso pode agregar. Então, essas palavras que você trouxe, não só sobre a avó, mas sobre a maturidade, sobre estar numa faixa aí de 40 a mais, 50 a mais, já te traz um olhar de um pouco menos impaciência, um olhar de menos sofrimento sobre as coisas, um olhar de mais ternura, talvez, cuidado
com o outro genuíno, porque você... eu acho que, especialmente a minha geração X, né, foi uma geração muito competitiva, você estava sempre querendo falar, ter razão, você não precisa ter mais, você ouve mais. Então, eu acho que os de avó ainda não tenho certeza, mas os da maturidade, sim, tá? Os da maturidade, sim. O que talvez ser avó me traz, assim, puxa, a minha vida é tão mais ampla do que, às vezes, um probleminha que eu estou enfrentando no trabalho, um projeto que não deu certo, uma reunião mal sucedida, sabe? Aquela reunião que você sai e fala, puta, que reunião ruim, eu devia ter feito isso diferente, mas não fiz. Então, minha vida passa a ter um componente tão mais amplo, tão mais longevo, tão mais, sabe... eu tenho um papel hoje, né? Eu fico impressionada o quanto minhas netas me amam. Eu falo, meu Deus, mas eu não... Né? Eu não tô com elas o tempo todo, elas me amam, sabe? Que delícia. Porque a relação já existe, já começa a existir. Então, isso sim, acho que faz diferença no meu contexto como líder e como profissional, sabe? Esse olhar mais humano também sobre todas as coisas e mais longevo. E acredito também que o exercício de conviver com diferentes gerações, né? Uma coisa que talvez a gente não pense, mas conviver com uma criança, obviamente, é conviver com uma geração diferente. E tanto a criatividade, quanto a abertura, a liberdade, a inocência, né? Esse exercício dessa relação mais pura, mais sem interesses, né? Sem comprometimento com algo. Você só precisa ser quem você é, cuidar, dar amor e tudo vai dar certo, né? Então, acho que é algo incrível mesmo. Lu, o que será que eu ainda não te perguntei e que você gostaria de falar sobre, ou que você acha que seria importante, coisas tuas, vivências, experiências, o que você acha que pode ser compartilhado aqui, que você acha que é importante falar e que eu ainda não te perguntei? Puxa, aqui a gente está falando para profissionais, né, que estão mais conectados talvez com gestão de pessoas, né, com a liderança, ou são líderes, ou estão no ambiente corporativo, né. Eu acho que aqui, eu sempre acreditei na nossa missão individual, no nosso propósito, sabe, como ser humano. Não que eu tenha uma grande missão, sabe, até no livro A Insustentável Leveza do Ser, no final ele até fala assim, não existe uma grande missão, não pense que você veio para um grande... Algumas pessoas podem acreditar que sim, mas eu acredito muito que no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz todos os dias. Então, eu acredito que não necessariamente você tem uma grande missão na vida, né? Mas o que a gente vem fazer, e o que importa é o que a gente faz todos os dias, né? E a gente, como líder, como gestor de pessoas, né, como recursos humanos, lembrar que a gente tem o poder na mão de impactar positivamente as pessoas, né? Influenciar para boas tomadas de decisão, estimular o desenvolvimento. Então, que a nossa missão, ou seja, que aquilo que a gente veio fazer de fato nesse planeta, que a gente possa fazer cada dia das nossas vidas dentro das corporações. O mundo precisa que a gente continue evoluindo, né? Que as pessoas precisam cada vez mais de bons líderes, de colegas de trabalho cada vez mais humanos. Então, o que eu realmente acredito é que a gente pode colocar aquilo que a gente é a serviço dos outros, construindo um propósito, uma missão todos os dias da nossa vida, né? Eu acredito demais no otimismo, acredito demais na paz e no bem. Por isso que eu reforço muito, né, a capacidade e o poder das pessoas que realmente se conectam com quem são e se colocam a serviço dos outros de uma forma genuína. Então, isso que eu acredito, quero reforçar aqui, se eu puder impactar alguém nesse sentido, fico feliz. Com certeza, impactou muito, muito, muito. Tanto que a gente nem estava programando fazer o encerramento agora, mas depois disso eu já não sei mais nem o que te perguntar aqui. Eu ia fazer a brincadeira meu Deus, da cápsula do tempo, né? Que, enfim, um podcast, um videocast, enfim, qualquer registro, qualquer arquivo digital, ele automaticamente é uma cápsula do tempo, né? Que você vai poder acessar aí a qualquer momento no futuro da tua vida para ouvir você mesma. Aí de repente vira uma segunda versão, né, das tuas cartas para si mesma, das coisas que você escreve. Eu até fiquei curiosa, você relê com frequência o que você escreve? Com frequência não, de tempos em tempos.
de tempos em tempos eu replanejo minha vida. Eu gosto de fazer uma linha do tempo, assim, sabe? Entendendo os grandes impactos, o que eu busco ainda. E tem uma frase do Dr. Miguel que eu sempre lembro, assim, não deixe que suas conquistas sejam maiores do que seus sonhos. Então, eu estou sempre me conectando com novos sonhos, novas possibilidades, o que eu quero construir, o que eu quero fazer. Então, de tempos em tempos, eu vou lá e vejo e me conecto e conto para a pessoinha que eu era, que tudo deu certo, sabe? Eu vou fechando esses momentos, né, comigo mesma. Pode parecer meio maluquice, mas os terapeutas entendem. Não é nada de... Aliás, né, normalmente as coisas mais malucas são as mais interessantes. Mas, nossa, uma super prática aí, com certeza inspirou outras pessoas a fazerem o mesmo. E é uma prática de disciplina, né? Também é um exercício de disciplina. Você parar, fazer o download de tudo aquilo que está na tua mente, no teu coração, registrar no papel e ter a disciplina de continuar com esse ritual, com esse hábito. Só isso já é super admirável. Tem algo além, então, Lu, que você gostaria de deixar registrado aqui na nossa cápsula do tempo, vamos pensar nas tuas netas, né? Daqui a, sei lá, 20 anos, 30 anos, o que você gostaria que elas ouvissem, ou o que você gostaria de ouvir de você mesma daqui a 20, 30 anos, o que você guardaria aí de especial, ou de mensagem mais íntima, que possa ser compartilhada para você mesma e para suas netas. Eu falaria para as minhas netas, né, hoje uma com 3, outra com 7 meses, que eu estou me descobrindo nesse papel de avó, né, o que é ser avó, o que é esse sentimento de amar incondicionalmente, como amo minha filha, né, mas ao mesmo tempo um amor mais livre, um amor mais, um amor de mais sonhos, sabe? Que hoje eu penso muito no futuro delas. O meu grande sonho é viver muito com elas, viajar muito, fazer muita coisa junta, fazer coisa aqui na chácara para elas. Eu adoro crianças, esse é um outro ponto da minha vida. Sempre fiz caça ao tesouro para crianças aqui. Então eu quero viver muito, eu quero contar para elas que eu estou me descobrindo nesse papel, que de verdade é o papel mais gostoso que eu tive até hoje. Então, e que a gente possa chegar daqui 20 anos e falar, puta, quanta coisa a gente fez juntas, as minhas netas e também a minha filha, e que elas saibam que esse momento que eu estou vivendo agora, elas estão me ensinando esse novo papel, e é o momento que eu mais me sinto feliz e realizada, conectada com o universo e com o Todo-Poderoso, porque elas representam a continuidade da vida. Então, quando elas estão aqui em casa comigo, como foi nesse final de semana, foi lindo. Os momentos que a gente passa juntos é o que me dão mais sentido de humanidade. Então, muito obrigada. Espero que vocês estejam vendo isso aí daqui 20 anos, 30, comigo ainda do lado, e que a gente tenha vivido muita coisa boa juntos. Ai, que lindo, que lindo. Com certeza estarão contigo assistindo, ouvindo e brincando, né, com muitas coisas que você inventa, que aí dá um outro podcast para a gente falar sobre a Lu Piva, idealizadora de várias brincadeiras culturais divertidas. Você já me contou uma vez de tudo que você inventa para as crianças. Isso mostra realmente essa mente aberta, criativa e essa alma sensível, linda, pura, transparente, e que nos proporcionou aqui essa conversa maravilhosa, Lu. Muito obrigada. Obrigada pelo teu tempo, obrigada por ter se conectado conosco aqui hoje, e tomara que logo a gente possa estar juntas aí para mais conversas, porque só ficou o gostinho de quero mais aqui. Obrigada, Lu. Obrigada. Eu que agradeço pelo espaço, pela conversa aqui, tá? Vou terminando o meu dia aqui, aquecendo o meu coração. Muito obrigada. Um beijo para todos. Um beijo, Lu. Obrigada. Obrigada a todos que nos ouviram, nos assistiram. Essa é a Ágil Talks e aguardem nossos novos episódios. Até mais.